Direto do Canadá, começa agora mais um Pode Deixar. Saudações e bem-vindos de volta a mais um Pode Deixar. Eu sou o Massaro Roche. Eu sou o Berg. Eu sou a Andrea. E você engoliu os humanos. É a primavera chegando. Eu acabo engolindo muita coisa. Principalmente coriza. Ui, que nojo. Programa 190. Hoje nós vamos falar de humanos. Nós vamos falar... Óbvio, eu não esqueci do humanos. Sentiu trocar dele? Vamos falar de defeitos brasileiros, né? E onde eles podem te levar. Te levar não, te afetar. Eu falei levar? Foi mal. É que eu já estou levando onde eu falei. Afeta porque é aquela história, né? Você vem para um lugar, por exemplo, como o Canadá, né? Ou qualquer outro país assim, um pouco mais organizado, e aí nem tudo vai funcionar do jeito que você pensa que deve ser, né? Então o jeitinho, às vezes, jeitinho é só um exemplo, né? Mas tem muita coisa que acontece que a gente acaba aprendendo na marra por aqui. E antes da gente falar no programa, só lembrando que jeitinho pode não ser ruim, viu? Não se esqueça disso. Não, às vezes resolve, ajuda pra caramba. E a gente vai descobrir como daqui a pouquinho. Mas antes, temos que falar sobre os serviços oferecidos pelos parceiros do Canadá Agora e pelo próximo Canadá Agora. Começando pelo Seguro Viagem com nossa querida amiga Andrea Brito da Energia Finances. Então, se você está viajando para qualquer lugar do mundo, vindo para o Canadá a passeio, a estudo, ou você é um residente permanente, naquele esquema que você sabe, os 3 primeiros meses você não tem seguro. Então, você tem que ter um seguro te cobrindo para aquelas eventualidades. E tudo isso é oferecido pela Energia Finances. Ela te oferece seguro de viagem, o super visto para seguro de estudante, tudo isso e muito mais a Energia Finances oferece para você. Temos também nossa querida amiga Soraya Quirino da Ative Exams, que te prepara e te deixa prontinho para fazer os exames do TOEFL e do IELTS, seja você aplicando para imigrar, para vir estudar, para fazer um mestrado, uma graduação, ou o raio que o parta, você vai precisar provar que você tem proficiência no idioma inglês, e a Soraya da Ative Exam está lá para te oferecer esse suporte amicíssimo. E a Soraya é, pessoa fantástica. E temos também o Aprender Francês Agora aqui do nosso lado também, né? O nosso curso de francês. Você que quer vir pro lado de cá, você quer ir para França, você quer ir para África, para qualquer lugar que fala francês, você pode começar aprendendo com a gente aqui no aprenderfrancesagora.com. A gente tem as nossas redes sociais, lá o Instagram, o Facebook e o YouTube tem vídeo diário gratuito, galera, direto para você todo dia. No Instagram a gente já bateu mais de 370 vídeos. Todo dia a gente publica lá, é tudo para você. E obviamente, se você quiser ir mais fundo na história, tem uns cursos. Então você entra no nosso site, no aprenderfrancesagora.com, e você se inscreve na nossa listinha lá, faz parte da nossa lista. Você vai acabar recebendo toda a informação diretamente na sua caixa de e-mail. A gente não esquece de você, a gente fica ali tentando lhe ajudar o máximo possível. Então vai lá e assina, faz parte da nossa comunidade. Conheça esse serviço e muito mais no canadagora.com/serviços. Quem está esperando por você. E vamos pro programa, né? Vamos! Defeitos brasileiros. Será que são defeitos? Começamos mal, né? Começamos bem ou mal? Será que nós temos realmente defeitos que vão nos afetar quando a gente chegar por aqui? Ou indo para outro lugar do mundo, fora do Brasil? Defeito todo ser humano tem, né? Isso faz parte da natureza humana, como você estava falando lá no começo. O problema é que em certos casos, em alguns casos específicos, a gente, principalmente brasileiros, né, que é a cultura que a gente conhece mais, exagera na dose. E esse exagero, ele pode, em certos casos, te ajudar um pouco, mas acho que talvez na grande maioria dos casos te dá
pelo menos uma má impressão, né? De causar uma má impressão para com quem você está interagindo, e isso não é legal. É por isso que a gente está aqui para comentar um pouco sobre essas coisas. A grande questão é a seguinte, né? A gente sabe que... A grande questão... É porque, na verdade, a gente não pode ser mais machista, então a gente fala tudo agora no feminino, né? A questão da hora é a seguinte, né? A gente sabe que crescer no Brasil não é uma tarefa fácil. A gente não tem uma vida fácil morando no Brasil. Você tem que ser capaz de dar nó em pingo d'água, como dizia meu avô, né? Então, às vezes você tem que se virar, ser mais flexível, buscar as coisas por conta própria, porque nada vai vir de mão beijada, né? Então, eu, assim, expondo minha opinião, eu acho que a gente acabou desenvolvendo o que a gente chama de jeitinho por causa da própria natureza do país, a realidade do país, né? Eu não tô nem da selva, né? A selva. Eu não tô nem criticando, não tô entrando em méritos de criticar o país ou coisa parecida, mas a gente conhece a realidade, a gente sabe como é. Então, eu creio que o tal do jeitinho, e eu vou deixar isso entre coelhinhos voadores, né? Que é nada mais do que um mecanismo de defesa que a gente desenvolveu para conseguir se adaptar. O que, por um lado, é muito bem apreciado quando você chega do lado em algum outro país fora do Brasil, ou digamos assim, fora da América Latina, de modo geral, porque em muitos desses outros países, principalmente no tal do chamado primeiro mundo, as coisas são como você disse quando a gente estava conversando, não, são muito certinhas, são muito quadradas. E muitas vezes você tem que ser capaz de dar a volta naquela história, né? É aquela história, você não nasceu quadrado, então se vira, né, meu querido? Principalmente no campo trabalho, cara, isso é para nós, assim, brasileiros, talvez por isso a gente seja tão apreciado, é uma vantagem, né? Assim, você não ser by the book em tudo, né? Você ter essa capacidade de desenrolar a coisa, de sair um pouco da normalidade, de ser mais criativo, né? Talvez até um pouco mais esperto mesmo, assim, wise, né? Como o pessoal fala. Então você tem uma certa vantagem e isso é realmente bem apreciado. Você não faz as coisas simplesmente como todo mundo está acostumado a fazer. E isso eu vejo, por exemplo, lá no meu trabalho, eu vejo muito isso. Eles falam essa questão da pluralidade, né? De você ter múltiplas culturas convivendo no mesmo ambiente, no caso do trabalho. Cada um com uma experiência diferente, com um jeito de fazer as coisas diferentes. Nem tudo dá certo, mas tem certas coisas que você acumulou como experiência no seu país que pode muito bem ter um bom proveito por aqui. Por outro lado, tem coisas que às vezes a gente passa do limite. Então é uma questão de balizar também, você dosar até onde você pode ir. Sim, isso aí que você falou, eu cheguei a comentar outro dia que esse eu acho que é um lado assim positivo do jeitinho, que é de você ser flexível, né? Você ter mais versatilidade e você ter a criatividade para fazer as coisas, e isso acaba sendo realmente valorizado no ambiente de trabalho, né? Principalmente como aconteceu agora recentemente lá no meu trabalho, que uma pessoa teve que sair de última hora, assim, porque a esposa estava doente e a pessoa simplesmente não pôde mais vir trabalhar de um dia para o outro, né? E eu tinha acabado de entrar lá e eu falei, não, mas pode contar comigo para assumir isso daí que eu vou fazer. Então, é uma flexibilidade, uma disposição em fazer até mesmo o que não é o seu, que para eles acaba salvando, porque os outros, eles são muito rígidos e cada um dentro da sua, de fazer sempre a mesma coisa dentro da sua tarefa específica, né, dentro da sua função específica, não tem essa versatilidade, essa flexibilidade que a gente brasileiro tem, né? Então isso é muito positivo. A gente é meio que pau pra toda a obra, né? O brasileiro e o brasileiro aqui é muito apreciado por isso, né? Por essa característica. Agora, por outro lado, assim, o jeitinho tem, sim, o lado negativo de que, às vezes, alguns brasileiros querem fazer uma coisa de um jeito que não é o adequado e chega aqui e não funciona, entendeu? Principalmente em órgãos públicos ou com uma matrícula de college, né? Ou da matrícula dos filhos na escola. Não, mas eu não tenho visto ainda, ou eu ainda tô com visto de turista. Não, mas não dá para dar um jeitinho, né? É bem isso que a gente fala, né?
Não dá pra dar jeitinho. Você vai ouvir aquele categórico não, né? Não dá pra dar jeitinho. Você tem que esperar o dia que for começar a sua aula pra você poder que seu filho comece a ir pra escola. Então, não tem isso dar jeitinho de antecipar essas coisas. Ou muitas vezes, assim, eu vi pessoas reclamando, brasileiros reclamando, eu precisei do elevador do prédio em cima da hora e eu não pude marcar com antecedência e daí não quiseram marcar. Pô, essa rigidez deles me incomoda. Falei, mas gente, eles têm um planejamento, né? Para que a coisa funcione, existe um planejamento. Então, não é você querer achar que... Não, mas dá um jeitinho, só bota ali a proteção do elevador, eu não vou usar muito tempo. Não funciona aqui. Agora, uma coisa que o Massa falou que eu fico na dúvida, ele fala assim, que ele acha que foi uma forma do brasileiro sobreviver naquela selva. Será que não virou uma selva porque o brasileiro era assim? Porque, como até comentei outro dia, que a gente vê pelas nossas origens, né, o povo, eu não queria falar diretamente a etnia, mas a etnia predominantemente que colonizou o país, né, que lá no país deles também tem muito do jeitinho que eles, pessoas que eu conheço que são dessa cultura, também tem esse jeitinho, entendeu? Foi escola mesmo. Então, assim, minha impressão é que já veio da raiz, que pode ter ampliado, que pode ter se alastrado e virado, como dizem assim, virou método, né? Virou assim, institucionalizou-se geral. Eu acredito que sim, mas será que foi isso que fez virar uma selva ou foi a selva que fez acontecer isso? Eu fico na dúvida aí do que veio primeiro. A minha impressão é que o jeitinho veio primeiro do que a selva, sabe? Eu acho, inclusive, que essa história... eu já descobri, já confirmei isso, que essa questão de só brasileiro ser dono do jeitinho é uma puta de uma mentira. Dando nome aos bois, né? Existe, inclusive, em Punjab, existe um termo, que é em indiano, né? Chamado Jugaad, que é, basicamente, traduzindo... jeitinho, ou gambiarra, na verdade. Isso é um termo realmente próprio da língua, que se você procurar no Google, escrever Jugaad, Jugaad, e procura imagens, você vai ver coisas que merecem o que eles dizem assim, né? Brasileiro precisa ser estudado pela NASA. É a Games mesmo, né? Cara, mas se você olhar o que o indiano faz, cara, a gente não deixa nada a desejar pros caras. Na verdade, a gente tem coisa que a gente devia estar aprendendo com eles lá. Mas, cara, você sabe que isso, como eu tava falando, pode ser negativo, né, mesmo? Porque um amigo meu comprou uma casa aqui, que ele até, uma vez ele conversando comigo, ele falou assim, cara, eu acho que essa casa deve ter sido de, sei lá, não vou dizer o nome da comunidade aqui também pra não declarar preconceito, entendeu? Mas ele falou assim, cara, a gente abriu o teto, né, entre o subsolo e o chão da casa pra fazer algumas coisas, cara, tinha umas gambiarra, que coisa mal feita. E eu já vi mesmo o cara que veio, eu refiz o subsolo ano passado aqui, e o eu não sei mais dizer essas coisas, em francês mesmo, entrepreneur, o construtor, né, o cara que veio fazer o serviço aqui pra mim de reforma do subsolo, ele tava me explicando algumas coisas que a galera faz, cara, meio gambiarra mesmo. Bicho, fica o problema pra depois. Só que aqui as consequências podem ser grandes, né? Exato. Pois é, aí é o que eu concordo com o que a Andrea falou aqui. Eu acho que o terreno foi muito fértil para que essas coisas se desenvolvessem no Brasil, porque era meio que institucionalizado, tava todo mundo querendo ganhar em cima de todo mundo, né? Sim, se você não leva vantagem em cima de ninguém, você só faz apanhar na cabeça. Então, tipo, sem me estender muito nessa questão, mas, pô, o Brasil teve não teve uma organização para ser colonizado, ele teve uma organização para ser explorado na marra, né? Então, você criaram companhias hereditárias, onde capitanias hereditárias, onde a única função dos caras era colocarem alguém lá para ficar coordenando a extração das coisas. Não tinha ninguém lá dizendo assim, vamos organizar isso para todo mundo ter direito disso, daquilo outro. Não, eles colocaram lá 13 caras e disseram, vocês cuidem dessa região aí, mandem tudo pra coroa, a gente faz dinheiro, beleza. Aí um dia deu merda lá em Portugal, os caras tiveram que correr pra cá, foi aquela história assim, agora o rei tá aqui, todo mundo baixa a cabeça pro rei e todo mundo continua dando bênção pro cara. E não teve aquele troço assim, vamos organizar o país. Começou mal, né?
começou mal. Então a gente continua nessa forma para sempre. Foi diferente, por exemplo, tomando o exemplo dos Estados Unidos e Canadá, né? Os Estados Unidos teve uma guerra de secessão. Eles tiveram uma guerra, eles tiveram a separação com a Inglaterra, depois eles tiveram uma guerra interna. Então eles tiveram que colocar o troço em ordem, porque senão o país ia ruir. A gente teve focos de revolução no Brasil, mas, todos os focos de revolução acabaram extintos, né, cara? Foi um enforcado ali, o outro queimado ali, os outros jogados... Quase em pizza, né? Acabou de pizza. Então, tipo, me falha a memória, eu não sei quando o Brasil chegou a ter uma Constituição, mas os Estados Unidos têm Constituição desde quando? E o Canadá é a mesma coisa, cara. Eles seguiam o modelo da Inglaterra. Então tava tudo organizado desde sempre. Não tinha uma burocracia, entre aspas, né, que colocava as coisas em ordem. Era perfeita? Não era perfeita, mas tipo, os caras estão acostumados a isso há séculos já, né? Eu acho que isso deu muito espaço pro Brasil ficar do jeito como ficou. Mas sem criticar a nossa pátria-mãe, voltando ao tema, o que mais você vê da nossa característica, assim? A André já citou essa questão do elevador, que eu achei muito massa, mas o que mais você acha que acaba atrapalhando um pouco a nossa adaptação, assim? A coisa que a gente mais repete, não pode deixar, nos últimos, acho que 40 anos de programa. Brasileiro que vem pra cá sem se planejar, sem estudar, achando que chegar aqui vai dar um jeitinho. Vem sem grana, vem de qualquer jeito e aí descobre chegando aqui que não dá pra fazer a coisa de qualquer jeito e aí às vezes é tarde demais. Isso é bem comum mesmo, né? E é uma pena porque isso às vezes acaba atrapalhando assim um pouco de planejamento que a pessoa fizesse ali. Já é a diferença entre o sucesso, entre ficar, né, e dar tudo certo e ter que voltar pra trás. E em termos de mau comportamento, o que é que vocês veem? Por exemplo, furar uma fila, né? Assim, lá no Brasil, para o ônibus, não tem mais fila, né? Queria aquele aglomerado, um empurra o outro, é cotovelada, empurrão. O cara vai pendurado na porta, aí ele chega aqui, entra no ônibus, o cara não lota o ônibus, você não pode nem encostar nas pessoas, que o cara fica te olhando torto. É uma outra coisa, né? Aqui às vezes eu vejo que não tem fila às vezes no ponto, mas o mais interessante é que parece que todo mundo que chegou ali sabe quem que chegou antes dele e mesmo não tendo fila, eles ficam esperando direitinho a ordem de entrar no ônibus. Isso é verdade. Né? Os caras amam uma fila aqui, cara. É impressionante. Outra boa, chegar atrasado. Cara, isso é foda. Isso é fogo merda. E é difícil. Isso é muito foda. Eu acho que 10 em cada 10 vezes que eu fico com vergonha de dizer que eu sou brasileiro é por causa disso, cara. É impressionante como as pessoas têm o dom de chegar atrasado para as coisas, né? E é aquela história, né? Sei lá. Eu acho que tem a ver com esse negócio. Eu acho que a gente tenta dar jeitinho até no tempo, assim, dizer assim, não, essa hora já passou, mas eu vou passar na frente desse minuto, eu vou chegar mais antes. Eu tenho um exemplo disso. Eu tenho dois, mas o primeiro foi, assim, muito absurdo. Eu fui convidada para ir para a cerimônia de formatura de uma amiga, e na verdade não era uma cerimônia de formatura, era de apresentação. Ela estava fazendo um Culinary Management, o curso de culinária, e daí tinha um evento que eles iam apresentar os pratos lá. Uhum. Assim, o menu que cada uma delas, dos estudantes, né, porque tinha homem e mulher, preparou para os seus convidados, e cada grupo tinha quatro ou seis convidados, 4 convidados. E aí, além dela como brasileira, tinha mais uma outra menina brasileira lá, mais um menina e um menino. E os convidados, as convidadas delas eram eu... E o resto não era brasileiro, os convidados dela. Só tinha eu e mais uma amiga minha de brasileira. Mas a gente é a brasileira que chega no horário. A gente é a exceção. Uhum. Só que as amigas lá dos outros alunos, os amigos dos outros alunos, eles são desse padrão de chegar atrasado. E aí que o almoço não podia começar a ser colocado à mesa porque o pessoal estava todo atrasado. Eles chegaram 40 minutos atrasados, puta, entendeu? E o que era para ser um evento assim de 1 hora, começou 40 minutos atrasado. E eu falei assim, gente... Aí tinha
indiano que era dos convidados da minha amiga, e ele ficava olhando pra mim e ele falou assim, Brazilian time is like this. E, não sei o quê. E eu ficava assim, eu falava assim, não, eu cheguei no horário. Eu também sou brasileira. Eu cheguei no horário, não é assim todo mundo, mas infelizmente... O rótulo já ficou, a gente tem aqui. Cara, não tem, Vez por outra me acontece aqui também, a gente fala assim, vai lá e tal, é 9 horas. O cara olha e fala, 9 horas de brasileiro ou 9 horas canadense? Nossa, não, cara, isso. Não, isso comigo acontece um monte. Tá, não, mas comigo acontece diferente. Acontece, assim, eu marcar com os meus amigos brasileiros, daí eu sempre a besta, chego na hora, e daí eu fico lá sozinha esperando. Tem eu e tem mais um amigo, que ele também é pontual. Aí a gente chega junto lá, e a gente chega muito mais cedo do que o resto, entendeu? E a gente fala assim, cara, o que acontece? As pessoas vêm pra cá, mas as pessoas não mudam esses hábitos. Então eu, já tô largando mão. Falo, quando eu sei que é encontro de brasileiro, eu não chego mais no horário, porque senão eu só fico lá sozinha esperando. Aí a gente dá o jeitinho, né? O evento é às 9, eu aviso todo mundo, galera, 7h30. Daí alguém me criticou, falou, mas se você fica fazendo assim, daí todo mundo vai chegar mais atrasado. Eu falei, gente, sinto muito, eu cansei de chegar muito cedo, ficar lá sozinha. Eu não vou mais não, eu vou atrasada mesmo. O cara brasileiro marcou comigo, eu sei que o horário não é aquele. É 1 hora mais tarde, não adianta. E outra, né? A gente até comentou aqui, por exemplo, você marca um aniversário de criança, por exemplo. Você tem filho pequeno também, André. A gente marca, 5 horas na minha casa, ou pouco importa, no restaurante, qualquer lugar. 15 minutos antes, os pais estão todos lá. Aí fala assim, termina que horas? Termina às 7h30. 15 minutos antes, estão os pais tudo lá pra buscar. É assim, impressionante. Chega tudo, parece que vem combinado, chega tudo junto, porque é prática, né? É prática pra eles, é normal isso, né? Aí você fala, extrapolando, a gente tava falando de trabalho agora há pouco, até nisso. No começo, eu tive que dar uma corrigida nas minhas próprias atitudes, porque às vezes eu ficava na minha... Tipo assim, eu tenho reunião 3 horas da tarde. Então eu ficava trabalhando, quando dava 3 horas eu me levantava da minha mesa e ia pra sala de reunião. Então eu chegava na sala de reunião 3h02, 3h03, e todo mundo tava dentro da sala e me olhava com um cara assim, você tá atrasado. Sabe? Assim, hoje o pessoal sabe que a gente tem vários projetos, às vezes você tá de uma reunião, sai de uma reunião pra outra, é difícil controlar, o pessoal entende. Mas você já fica com a fama, entendeu? Assim, tem gente, cara, que eu trabalho com algumas pessoas, que você chega lá e deu 2, 3 minutos, a pessoa pega o telefone e começa a ligar, falando você vem, falando você não tá aqui ainda, e não sei o quê, porque eles prezam muito a história do tempo, né? Bicho, a primeira reunião que eu participei no meu departamento, toda segunda-feira de manhã, se segunda for feriado, é terça, sempre tem uma reunião, a primeira coisa da manhã. E no primeiro dia que eu fui trabalhar lá, que era uma segunda-feira, eu falei, vou mais cedo, porque eu quero entrar na sala de reunião antes, não quero chegar atrasada, óbvio. Sim. Só que eu fui pra sala de reunião 5 minutos antes. Quando eu cheguei lá, tava todo mundo já sentado, esperando, eles fecharam a porta atrás de mim e começaram a reunião. Porra! Eu queria que o chão se abrisse e eu me engolisse. Eu falei, puta que pariu, eu cheguei 5 minutos antes, eu tô atrasada. Aí, cara, aquele foi o único dia. Os outros dias eu chego lá 15 minutos antes. 15 minutos antes eu tô sentada na sala de reunião, porque eu não quero ser a última. Sabe que você entrar na sala, todo mundo olhando pra você? Eu falei, cara, eu não tava atrasado, mas já tava... E é com o VP, putz, sabe? Com o vice-presidente, é o VP do setor. Eu falei, cara, não dá. Essa reunião eu tenho que estar lá 15 minutos antes, não é 5 nem 10. Cara, você quer ver uma outra situação que me deixa patavino da vida? É a nossa habilidade de deixar garçons malucos. Você conhece bem, né, Berg, essa situação? Sim. Cara, a gente acaba... inclusive, eu acho que já deve ter uma placa em alguns lugares que a gente não deve ser já deve ter virado persona não grata. Porque, cara, é assim... A gente acaba marcando um encontro num restaurante X, né? Então, o que acontece quando você chega no restaurante? Você vai, você senta, fica no seu lugar, o garçom vem, pede sua bebida, depois ele dá um tempinho, pede tua comida, depois pergunta se tá tudo bem, traz tua conta e acabou, né? Uhum. Cara, quando a gente arranja alguma coisa como brasileiro, você chega no lugar, todo mundo se encontra... Peraí, pra começar, as pessoas já chegam em horários diferentes, né? Mas vamos pular a parte da pontualidade. Aí as pessoas vão chegando, em vez de sentarem, não. Todo mundo levanta, vai pra um canto, conversa com outro cara, fica conversando. Aí vem o garçom já tá perdido, né? Porque vê um em pé, o outro em pé.
Aí, de repente, o cara que tava no lugar não tá mais no lugar dele, porque ele voltou, ele tava conversando com outra pessoa. Aí, cara, Ele não sabe mais o que fazer, né? Ele não sabe mais o que fazer. Eu não sei. Eu consigo ver o cérebro dos garçons derretendo uma altura do campeonato, assim, cara. Sim. Mas mesmo pra gente, imagina você organizar um jantar, você vai receber uma pessoa, você tá fazendo um aniversário, sei lá. Vamos comer no restaurante? Vamos. Aí você chega e diz assim, tá, reservei pras 8 horas. Bicho, antes pra quanto? Pra 16 pessoas. Cara, 16 pessoas pra um restaurante é gente pra cacete numa mesa só. É verdade. Uma mesa só. Você chega na hora, né? Aí fica você e aqueles 14 lugar vazio, né? Aí o garçom vem, o pessoal ainda vem? Vem, meu amigo. Vocês estão esperando mais alguém? Então, meu amigo. Como é que você vai ser pro cara que... Né? Que porra. Aí eles deixam, Berg. Aqui, se você... Mas a gente já perdeu mesa, já teve gente que tirou, já teve gente que sentou na mesa pra apontar lá. Acontece assim, às vezes eles deixam, porque a gente meio que acaba sendo, entre aspas, falso, mal educado com os próprios brasileiros, né? Pra dizer pra galera, pressão, tem que chegar na hora, tem que chegar assim, senão a gente perde a mesa. Mas tem gente que só chega... só vou chegar lá pra tal hora. Porque aqui, principalmente os lugares... Aqui em Toronto vi isso também. Principalmente lugares mais movimentados, assim. Se não chegou metade do grupo, eles não deixam você entrar pra ocupar a mesa. Sem ficar esperando. Sério? Sério? Não, aqui eles não fazem isso, não. Não, eles não deixam. Aqui tem vários lugares que é assim. Não, se não tiver metade do grupo aí... Quantas pessoas vocês são? 6? Não, se não... Aí, tipo, chegava eu e meu amigo, somos 2. Não, enquanto não tiver 3, não pode entrar. E daí, você tem que ficar lá fora esperando, entendeu? E eles não vão... Porque se demorar muito, eles dão a mesa pra outro, né? Sim, Você tem um prazo pra você estar lá. E se você não... O pessoal não se apresentar... Então, eu acho que aqui... que eu no Toronto eu não tinha muito tempo assim de sair com o pessoal, com o grupo, mas aqui, como o pessoal já sabe que tem essa política, ou a gente avisa, faz como você, Berg, falou, você fala, tem que estar na hora, a gente começa a mandar mensagem, galera, aparece aí, porque senão a gente vai perder a mesa e tal, daí o pessoal vai chegando, assim, vai se apressando, mas o que acaba acontecendo é que às vezes eles arranjam outra mesa lá, entendeu? Aquela... Aí você tem que esperar mais. Mas a Sara falou de organizar o esquema todo, acontece... Quando você faz aniversário, essas coisas, por exemplo, já passei por algumas vezes isso aqui. Você chega e quer reservar para, sei lá, 20 pessoas, 22 pessoas, 26 pessoas, um grupo maior. O cara fala, não tem como pôr uma mesa só para todo mundo, né? Então eles põem, tipo, 2, 3, 4 mesas. Então, 8 lugares, 24 lugares, tá lá reservado. Fica lá num canto, às vezes numa sala especial, num cantinho e tal ali. Aí a gente chega, senta aqui, o outro senta na outra mesa, o outro senta na outra... e tal, aí juntam uma mesa, o pessoal não quer aqui, senta mais ali, as crianças botam pro outro lado, sabe aquela coisa, você vai organizando, aí o cara pede, me traz, você vai beber uma coisa? Uma cerveja, me traz, aí o cara fala lá, me traz tal cerveja, o outro fala, me traz tal cerveja, aí os dois levantam e vão lá pra outra mesa, quarta mesa no final, lá conversar com alguém. Quando o garçom chega na mesa, não tem ninguém na mesa, aí ele para com as 2 cervejas na mão e fala assim, cadê o cara? Eu vou servir pra quem? Cara, dá tanta raiva, bicho. E outra, a gente mistura, né? Tipo... Às vezes a gente tem a ideia de pegar todas as crianças e botar na mesa só. É. E você sabe que... E aqui eles anotam a sua posição na mesa. Por isso que eles sabem tudo, na hora de fazer a conta, tudo. Aí quando o cara chega na hora da conta, ele fala assim... Então, vocês é quem? Eu falo, eu sou eu. Aquela senhora que tá lá na 8ª cadeira do outro lado. Aquele menino que tá na 3ª mesa do lado de lá. E o pequeno que tá ali sentado naquele cantinho ali. Aí o cara olha pro mapa dele. Aí ele faz um cálculo, a estratégia dele, sei lá qual é, pra ele tentar. E ele faz isso com todo mundo, é uma loucura, cara. Realmente, ser garçom para brasileiro é uma profissão de paciência. Um caso em que eu usei o jeitinho e funciona. Quando você vai no médico e o cara fala assim, ó, você tem febre, então você passa 3 dias, vai para casa, se não melhorar você volta. Aí eu tenho febre no primeiro dia, eu vou lá. Aí o cara, e aí, como é que tá? Doutor, começou faz 3 dias e não passou, e não sei o que. Aí ele me responde tudo direitinho, faz a minha consulta na hora. É bem isso mesmo, eu já fiz dessa também. Quer dizer, na verdade eu fui ao médico fazia uns 15 dias que eu tava com, sei lá, uma infecção, um negócio assim. Ela falou assim, nossa, mas você já veio pra cá? Era infecção na garganta, geralmente a gente espera mais pra... As pessoas esperam mais pra vir procurar ajuda. Exato, não assim, tá muito cedo. Me mandou pra casa fazer gargarejo.
É bem esses casos mesmo. Você já veio? Não. Você tem que vir depois de 3 dias. Ah, quanto tempo faz? Faz 3 dias. Tá pronto. Tudo bem que a gente tá falando bem do jeitinho aqui, mas eu concordo com vocês. É o tal da situação. E no médico, quando você tá ruim, cara, é o tipo do caso que você tem que saber usar o seu jeitinho. Porque senão você vai ficar lá sofrendo por horas, ou você não vai ser atendido. Tristemente, né? Exato. Isso é muito chato. Aqui é assim, isso é fato. Você falou do item muito importante que eu acho de ser preciso na comunicação. Sim. Isso é fundamental e eu acho que tem até um problema da diferença da forma da linguagem do brasileiro, do português, do idioma. O português ser uma língua mais romântica, onde a gente não fala as coisas tão diretamente, straight, né, forward, assim, direto e objetivo e direto. E o inglês, não. O inglês, acho que o francês é mais próximo do português nisso, mas o inglês é muito direto e objetivo e simples, e compacto, assim, conciso. No trabalho a gente vê muito isso, porque você acaba, assim, no começo, te juro, eu dava volta, sabe? Você chega pro cara e fala assim, então, cara, aquele problema lá de ontem, você vai fazer não sei o quê, aí o cara para e fala assim, calma. Você tá falando de quê? Né? Peraí, me põe no contexto. Cara, não funciona, né? Você tem que chegar pro cara e dizer, olha, você sabe ontem, quando a gente estava discutindo de tal assunto e que você falou de tal coisa e eu fiquei de procurar informação para você, aí você contextualiza, põe o cara sintonizado com você. Tem essa sintonia que você tem que buscar, sintonizado com você. Aí depois que ele fala, tô te ouvindo. Exato. E tô sabendo o que você tá falando. Aí você pode começar a falar. Porque senão você vai perder o cara sempre. Isso é uma coisa clássica, né? A gente, como a Andrea falou, a gente funciona pro contexto. Se você deixar, a gente realmente não segue o esquema. Cara, é complicado. Esse é muito foda. Principalmente na hora que você... Não só na conversação, né? Mas na hora de você gerenciar toda a tua vida. Então, seja para você procurar um aluguel, ou então você ir numa loja, discutir crédito. Cara, você já tentou ir... Eu já vi gente que foi tentar discutir crédito para comprar casa, como comprar um carro. Cara, começou a contar a história da própria vida, assim. Não, porque veja bem, minha mãe era assim, ela me ensinou a ser dessa maneira, e eu sempre fui um cara, e você viu o gerente ali com aquela cara de taxa, assim, Yeah. Quando é que nós vamos entrar no assunto? E quando você não leva os documentos? Não, mas eu trago depois. Você não pesquisou antes o que tem que levar, aí você chega lá, aí o cara fala, tem tal coisa? Não, então não dá. Não, mas eu trago depois. O jeitinho, não tem jeitinho, meu amigo. Você não tem um documento, vai pra casa, quando você tiver o documento, você volta. Exato, você traz depois, você traz tudo junto depois. E isso daí é um reflexo da mania de deixar pra última hora. Porque sai correndo e vai pra lá e esquece as coisas pra trás. E outra coisa, não se inteirar, né? Você acha que vai chegar lá e o cara vai ajeitar tudo pra você. Não, aqui eles são procedurais, né? Tem uma forma exata de fazer a coisa e sempre é daquele jeito. Se você não tá conforme, você vai dançar, não tem jeito. Existe essa palavra procedurais em português? Agora existe. Acho que falamos de bastante defeito, né? Chega, né? É ruim ficar falando defeito dos outros. Não gosto, não. Então, assim, galera, se você tem um exemplo de que você usou o jeitinho e funcionou, você escreve pra gente, porque a gente vai discutir do assunto no próximo programa. Então mande seu exemplo pra nós, comente, discuta, escreva pra gente, dê sua opinião, a gente vai ler você no Drops. Então, você sabe como entrar em contato com a gente, você pode escrever pro contato@canadagora.com ou você pode ir no qualquer uma das nossas redes sociais, que é o Canadá Agora. Você acha a gente no Instagram, no Twitter ou no Facebook. E você sabe, domingo é dia de Drops, a gente tá ali lendo as suas mensagens, comentando seus comentários, trazendo alguma informação diferente ou simplesmente só enrolando você para que a sua segunda-feira já comece um pouco mais animada, né?
Então é isso. Pessoas, muito obrigado pela paciência de vocês. Muito obrigado pela audiência de vocês. Não se esqueçam de compartilhar o nosso programa com outras pessoas, porque a gente sempre tá querendo atingir mais gente e a gente sabe que vocês gostam da gente. Apresente o Pode Deixar para alguém que ainda não conhece podcast. Isso. Escreva, fala. Apresente para as pessoas. Mostre que podcast é muito melhor do que YouTube. Afinal de contas, esse é o ano do podcast no Brasil. Ou no Canadá. Como todos os anos, é isso aí. Uma excelente semana pra vocês. E semana que vem a gente volta com mais um Pode Deixar. Falou! Tchau. Tchau. Eu acho o máximo essas nossas neologismos, assim. Essas criações que a gente faz. Eu não sei se isso é, mas eu acho legal. Vamos lá, Google. Puta, aquilo parece. O cara vai procurar mesmo. Programação procedural. Está na Wikipédia. As séries procedurais. Oceano de histórias. Aí é jargão, não é? É bem técnico. É extrapolação das nossas tecnicalidades da vida.